Eu peço que você verifique aí se o YouTube não tirou a sua inscrição do canal. O YouTube deu um strike no Plantão Brasil. Para quem não sabe, strike, se o canal tiver 3 strikes, o canal é deletado para sempre. Deu strike a pedido de um jornalista bolsonarista por conta de um trecho de 30 segundos num vídeo de um vídeo de 19 minutos. E aí, o que acontece? O alcance do Plantão Brasil diminuiu muito e muita gente passou a comentar que tiraram a inscrição. Então peço que você verifique se não tirou sua inscrição, se está ainda ativado o sininho de notificação e aproveita e dá um like e deixa um comentário para ver se o nosso alcance volta ao normal, porque caiu em 70% o alcance dos vídeos do Plantão Brasil, viu? Xiii, ó, a coisa tá feia agora. A Procuradoria-Geral da República começou a agir. Então, aqueles analistas que diziam que, olha, o Procurador-Geral da República vai esperar acabar o período eleitoral para fazer alguma coisa contra o Bolsonaro, aqueles colunistas, quase todos eles bolsonaristas, e aí muita gente que repete a informação, né, porque afinal vários colunistas dizem, né, deve ser verdade. Pois bem, esses colunistas estavam errados. A Procuradoria-Geral da República acaba aí de soltar mais uma bomba contra o Bolsonaro em pleno final de semana, tá? O Procurador-Geral da República, ele mandou a Polícia Federal anexar aos laudos finais algumas das provas, todas as provas no caso, contra o Bolsonaro no caso das joias. Por quê? Porque a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro, mandou para o STF aquele relatório que todo mundo teve acesso, com ali mensagens do Bolsonaro, áudios, ele com o Ossif, ele com o Tenente Coronel Cid, com o Weingarten, sobre o Bolsonaro vender as joias, depois tentar recomprar, depois ele ficar acompanhando o leilão, mandar o Ossif pegar um avião, tudo mais. Tudo aquilo foi compartilhado com o STF, com o Alexandre de Moraes, e ele, por sua vez, encaminhou para o Procurador-Geral da República, dando prazo. O prazo nunca é cumprido, tá? Mas ele deu prazo que seria até o dia 17 de agosto para que fosse apresentada a denúncia. Enfim, o Procurador-Geral da República agora disse: ô polícia, tudo ok, só que falta o seguinte, falta vocês anexarem aqui todas as provas, porque tem muita coisa que vocês falam aqui no relatório e cujas provas vocês têm, mas vocês não anexaram as provas. Ou seja, imagina ter um relatório, alguém te dá ali um arquivo do Word, um PDF, mas não tem anexo, os arquivos com as fotos, o tudo mais, aquilo tudo. E a Procuradoria-Geral da República precisa colocar aquilo na denúncia contra o Bolsonaro. Então, Polícia Federal, anexe essas provas todas que vocês colocaram no relatório separadamente, para que a gente possa incluir aí em alta e boa resolução, e incluindo, para quem não sabe, toda a prova que é produzida tem um número de prova, tem um número ali no processo, toda investigação é um processo, e aí eles precisam incluir da maneira corretíssima. Por quê? Porque o que teme aí o Procurador-Geral da República é que ele faça uma denúncia e lá na frente o jogo político vire e aí eles usem qualquer desculpa para falar: olha, essa denúncia aqui é nula, hein? Não vale nada. Dou um exemplo: o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o Flávio Bolsonaro por roubo de dinheiro público, formação de quadrilha, vários crimes, no caso das rachadinhas. Aí depois chegou um ministro do STJ e falou: não, essa denúncia aqui não vale não, porque teve uma decisão aqui que estava mal embasada. O juiz tomou a decisão aqui em poucas linhas, isso não vale, isso não pode ser tomada dessa maneira, então anula. E aí anularam um monte de coisa, anularam a denúncia e o caso segue parado até hoje. O Ministério Público do Rio de Janeiro à espera aí de que mude o jogo político no Rio de Janeiro para voltar a denunciar o Flávio Bolsonaro. Veja como são as coisas. Então o que teme o Procurador-Geral da República é ele fazer uma denúncia, ter alguma coisa que não está 100% bem feita, e aí lá na frente o jogo político vire e eles tentem anular aí processos contra o Bolsonaro. Então ele falou: polícia, anexa aí tudo. Ele fez o pedido é para o Alexandre de Moraes de Moraes já encaminhou para a Polícia Federal, então aí, segunda ou terça-feira, a Polícia Federal deve já estar encaminhando aí para a Procuradoria-Geral da República essas provas, o que indica o seguinte: só falta isso para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro, tá? Apresentar a denúncia, para quem não sabe, é o seguinte: a primeira parte de um processo é a investigação. Investigou? Achou indícios de crimes? Mesmo que você fale: nossa, Thiago, mas é uma prova cabal. Por exemplo, é um assassinato, tem um vídeo do cara atirando. Enquanto está na investigação, o nome disso é indício. Aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público, ele diz quais crimes cada um cometeu. Ele vai lá no Código Penal, vai lá nas outras leis, fala: crime tal, tal, tal e tal, artigo tal, tal, tal e tal, reclusão de tanto, tanto, tanto e tanto, e pede as penas de prisões. E aí, anexa as provas todas e faz a denúncia, o nome é denúncia.
isso vai para um juiz. No caso do Bolsonaro, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Supremo Tribunal Federal, no caso o plenário do Supremo, analisa se aceita a denúncia ou não. Se o que a polícia investigou e a procuradoria investigou e o que o procurador decidiu ali, se aquilo realmente é factual. Só tem aí fatos aí que pode começar um processo? Tem. Então aceito a denúncia e aí fulano vira oficialmente réu. Então o Bolsonaro está aí para ser denunciado nos próximos dias e aí ele vai para o plenário do STF e ele vai virar oficialmente réu. Virando réu, começa o processo. Ele tem lá direito à defesa, vai ter o Ministério Público atacando, dizendo aí, cometeu crime tal, tal e tal, e aí os ministros do STF julgam. E o que já se diz nos bastidores do STF, aí vários colunistas, até os bolsonaristas dizem isso, é que a partir do momento em que a denúncia for feita, isso vai ser a toque de caixa. O STF vai dar prioridade plena aos casos do Bolsonaro. Vai passar na frente dos casos daqueles terroristas miúdos do 8 de janeiro e de outros. Por quê? Porque o Bolsonaro é o chefão da quadrilha e o chefão da quadrilha precisa ser condenado e preso o quanto antes. Então a situação tá ruim. Tá muito, muito ruim. A ponto de que, eu falei aqui essa semana, saiu em alguns veículos bolsonaristas aí, que o Bolsonaro escalou o Tarcísio de Freitas para sondar ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, com quem ele tem ou tinha uma boa relação, para ver se tem risco do Bolsonaro ser preso no dia 7 de setembro, ou logo depois, ou talvez até antes do 7 de setembro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes mandou abrir um inquérito na semana passada sobre essas mensagens do assessor dele que vazou. Por quê? Porque uma coisa é alguém falar, nossa, um hacker hackeou o assessor do Alexandre de Moraes, pegou as mensagens e vazou para o Glenn Green. Tá, tem lá o crime do hacker, é um crime lá contra a pessoa do ex-assessor e tal, isso pode ser investigado? Pode. Outra coisa é o seguinte, ele foi preso por violência doméstica. O que diz, aí eu fui ler mais sobre o caso, é que ele não agrediu a esposa. Eles estavam brigando, ele agrediu verbalmente ela e disparou uma arma de fogo em casa. Ela foi se esconder no quarto com as crianças, chamou a polícia, os vizinhos escutaram chamar a polícia, ele foi preso por disparo de arma de fogo, não por violência doméstica. Inclusive, segundo aí algumas matérias, ele chama ela de minha esposa, seguem juntos. Ele disse que foi um tremendo de um mal-entendido. Um mal-entendido enorme e tudo mais, não sei. Não estava lá. O fato é que, assim que ele foi preso, a Carla Zambelli publicou uma foto dele. Como é que a Carla Zambelli tinha foto dele no Camburão? Estranho, não é estranho? Pois bem, ele foi depor. O primeiro a depor foi ele. Ele foi depor ele, a esposa dele e o cunhado dele. Por quê? Foi o cunhado que entregou o celular dele para a polícia. Em um caso de disparo de arma de fogo, não é comum apreender o celular da pessoa. Aliás, é extremamente incomum. Mais incomum ainda é como o procedimento foi feito. Segundo ele, e isso foi corroborado pelo cunhado dele, não vazou do depoimento da esposa, mas segundo ele e o cunhado, o que aconteceu? Ele foi preso. Assim que ele foi preso, ele pediu para o cunhado tirar a senha do celular dele, porque ali tinha aplicativos de banco e a esposa precisava pagar a conta, qualquer coisa, estava ali com os filhos, sem ele, né? Ele não sabia quando ia ser solto, e aí ela podia fazer esses pagamentos. Então o celular dele estava sem senha. Ok. Ele ficou uma noite na cadeia, e aí ele foi solto. 3 dias depois, a polícia pediu o celular dele. Ordenou o celular dele. O cunhado dele, então, foi e entregou o celular dele, que era um iPhone 12 Pro Max. Entregou o celular para a polícia. Numa delegacia em Caieiras. Foi entregue o celular dele. Estranhíssimo. O cara já tá solto, a polícia pediu o celular. Estranhíssimo. Polícia do Tarcísio de Freitas. O que acontece? O celular dele é entregue 6 dias depois. Quando foi entregue o celular dele, quando pediram o celular dele, ele recebeu a mensagem do delegado, ele citou o nome do delegado, tá? Vai feder, mas isso vai feder, vai ficar muito feio pro Tarcísio e pra Carla, tá? E pro delegado. Vai ter gente presa já nisso aí. O delegado disse que quem requisitou o celular era o Alexandre de Moraes. E aí ele falou, pô, o Alexandre trabalhava comigo, né? Ele já tinha sido demitido. Dá o celular aí. Entregaram o celular sem senha. 6 dias depois, o advogado dele falou, o seu celular já pode ser retirado. Ele falou, estranho. Falaram que iam levar meu celular para Brasília. Como
Como que já pode se retirar em 6 dias? O celular foi para Brasília, voltou? Estranhíssimo. Estranhíssimo. Diz ele que, então, ele passou uma procuração para o advogado dele, ele apresentou a procuração, então ele tem prova disso, e o advogado dele retirou o celular. O advogado dele diz que o celular foi entregue sem lacre, sem nada. Ou seja, entregaram o celular assim. Ele falou que pegou o celular e ele percebeu que o celular estava com problema de bateria e com um problema na placa mãe do celular. O que indica que alguém fez algum procedimento nesse celular nesse meio tempo que danificou o celular. Aí ele viu que o celular já não carregava direito e jogou fora o celular. Ele tentou, primeiro ele comprou um celular novo e tentou passar os dados. Ele já tinha um celular novo porque ele ficou sem celular e ele imaginou que ficaria meses sem celular. Então ele já tinha um celular novo, ele tentou passar os dados do celular que foi apreendido para o novo. E aí travou, não ia de jeito nenhum, capaz até de terem colocado alguma coisa para tentar hackear o novo, que pelo visto não conseguiram. E aí ele jogou fora o celular, destruiu e jogou fora. 2 dias depois. Essa é a versão aí do Talhaferro em depoimento. Essa versão aí é desastrosa para o Tarcísio e para a tentativa do Bolsonaro de convocar o Tarcísio para sondar se ele vai ser preso. Porque, olha, agora tudo indica que a polícia militar do Tarcísio de Freitas, sabendo que ele era assessor do Alexandre de Moraes, do Talhaferro, foi lá, pegou o celular dele e mandou apreender, e aí tirou os dados do celular, e aí ficaram esperando o momento certo. Eu falei aqui, quem acompanha o Plantão Brasil ficou sabendo de antemão que alguma coisa aconteceria, porque eu falei, olha, eu falei 2 dias antes de sair a primeira matéria, eu falei, bateu o desespero no Bolsonaro, porque a Kamala Harris virou contra o Trump nos estados-chave. Isso significa que a chance do Trump ganhar a eleição agora mingou de vez. E a última esperança do Bolsonaro era, primeiro, não ser preso até novembro, passar a eleição americana, e aí o Trump como presidente eleito, e o Bolsonaro, sabendo disso, usar o Trump para minar ali o Alexandre de Moraes, para fazer ameaça, para usar também o pessoal do agro, para ameaçar sanções ao Brasil caso ele fosse preso, porque a narrativa do Bolsonaro é que o Brasil é uma Venezuela, a Globo adora jogar gasolina na fogueira nessa narrativa, é só ver o que a Globo fala da Venezuela, que o Lula tem o Supremo com ele, que os ministros do Supremo só tomam decisões a favor do Lula, que os ministros do Supremo estão prendendo opositores do Lula. Não parece o discurso que fazem na Venezuela? Não é igualzinho? E aí se você omitir os crimes que os opositores cometem, aí parece, nossa, isso é uma ditadura. E aí, para o pessoal da extrema-direita, eles acham que o Bolsonaro não cometeu crime algum, então, nossa, é uma ditadura. Isso é ditadura. E aí o Trump ia impor sanções ao Brasil, e caso o Bolsonaro fosse preso antes, ele seria solto por conta disso. Se não fosse preso antes, nem preso seria, e aí, de qualquer maneira, seria tornado elegível novamente para ganhar a eleição. O que aconteceu é o seguinte, o Trump não vai ganhar. Aí deu ruim, né? Aí deu muito ruim. Por quê? Porque se tiver golpe aí no Brasil contra o Lula, e não tenha dúvida de que vai ter, viu? A Kamala Harris, assim como o governo Obama, eles vão tentar dar golpe no Lula daqui a alguns anos. Vai ser um golpe para colocar algum neoliberal, não o Bolsonaro, no poder, viu? Não é para colocar o Bolsonaro. Vai colocar alguém fechado com o mercado financeiro, como o Bolsonaro dizia que estava fechado lá em 2018, mas não estava de verdade. É isso. E aí o que acontece? O Bolsonaro bateu o desespero e aí logo depois essas mensagens que estavam guardadas vieram à tona com a ajuda do Glenn Greenwald, que se preza a isso. Eu lembro quando a mãe do Glenn estava morrendo de câncer e os bolsonaristas disseminando fake news e ela aí no seu leito de morte sofrendo com as fake news contra o Glenn. Ele falou que jamais perdoaria os que fizeram isso. Eu lembro quando o esposo dele, o que era deputado, também estava no seu leito de morte e os bolsonaristas disseminando fake news contra ele, falando um monte. Ele falou que jamais perdoaria eles por isso. E hoje ele está do ladinho desses aí que achincalharam a mãe e o marido dele, que no leito de morte. Esse é o caráter do cara, esse é o caráter. Eu lembro que eu comecei a questionar o caráter do Glenn Greenwald quando os advogados do Lula tiveram acesso aos arquivos da Vaza Jato, e aí a gente descobriu que as coisas mais cabeludas, tudo que ligava o Sérgio Moro ao Departamento de Estado e de Justiça dos Estados Unidos, a CIA, que é a CIA, ao FBI, que é o FBI, tudo isso foi omitido pelo Glenn Greenwald na Vaza Jato. Aí eu lembro que eu fiz vários posts, eu até mostrei aqui outro dia, perguntando por que será? Por que será que o Glenn omitiu tudo isso? Os piores crimes da quadrilha da Lava Jato foram omitidos por ele. Por que será? Estranho. Muito, muito estranho. Se não fosse o advogado do Lula ter acesso, o Zanin, ter acesso aos arquivos todos e começar a divulgar aquilo, o Lula ia estar preso talvez até hoje. É isso, tá?
É isso que ia acontecer. Porque pelo que divulgou ali o Glenn tinha um monte de crime, mas não chegou até aquela comoção suficiente para que o Moro e os agentes infiltrados dos Estados Unidos tivessem realmente medo de serem expostos. Quando o advogado Lula teve acesso, aí ficaram com medo, anularam tudo. Anularam toda a farsa contra o Lula. Veja, aí agora estamos num momento em que o Glenn está tentando fazer o mesmo para ajudar aqueles que achincalharam a mãe e o marido dele no leito de morte. E o pior é que dessa vez você vê tudo e não tem nem crime. O áudio bomba que ele divulgou era o Talhaferro e o outro falando, o Alexandre de Moraes está com tempo livre. Se ele procurar, vai achar. Quer dizer, se procurar, vai achar crime da quadrilha bolsonarista. Vai achar muitos. Mas o que a gente tem já é mais do que suficiente aí para embasar. Ou seja, o que eles tinham de provas contra os quadrilheiros bolsonaristas, contra os terroristas, já era mais do que suficiente para prendê-los. Mas o Alexandre queria mais provas. E o Alexandre estava ali, e se procurar, acha, porque é muito crime. Não tinha nenhum momento eles falando, nossa, não tem crime nenhum e o Alexandre está forçando. Nada disso. Nossa, olha, eu não sei, ele está inventando coisa aqui que não é. Nada disso. Pelo contrário, caramba, já tem crime pra caramba, o Alexandre quer mais crime. Que é mais aí, que é um relatório mais bem embasado. Por que ele queria? Porque a imprensa, essa mesma imprensa aí, estava acusando o Alexandre de Moraes de tomar decisões que não tinham embasamento. Aí agora é a acusação da Folha que o Alexandre fez isso fora do rito. Queria que ele mandasse um ofício para ele mesmo. Os ministros da STF, o Gilmar Mendes, na semana passada, riu, deu risada, falou, não existe isso do cara mandar ofício para ele mesmo. Pô, se ele é presidente do STF e do TSE, ele está nos dois cargos, ele não vai mandar ofício. Ele não precisa fazer isso. Se fosse ele presidente, a Carmen Lúcia presidente do TSE, aí sim, ele manda ofício para Carmen Lúcia, ela manda lá para... Aí é outra coisa. Mas nesse caso não precisa. Pois bem, agora está um desespero danado no bolsonarismo, porque estamos aí na iminência do Procurador-Geral da República soltar a grande bomba, que ele fazer a denúncia contra o Bolsonaro e pedir aí, pelo caso das joias aí, dá uns 30 anos de prisão pro Bolsonaro, tá? E é só o primeiro, ainda vai ter o dos cartões de vacinação, tem aí a BIM paralela, tem o do golpe de Estado, vários outros casos aí que virão à tona a investigação completa nas próximas semanas. Veremos. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!